No próximo capítulo da novela Terra e Paixão, Ágata será encontrada sem vida, deixando todos em choque. Hélio ficará inconsolável e prometerá encontrar o verdadeiro culpado. Nesse momento, Jurecê tem uma visão com Hélio chorando e diz: "Esse menino não pode continuar sendo enganado. Ele precisa saber a verdade." Hélio pedirá perdão a Caio e os dois juntarão forças para desvendar esse mistério. Jurecê terá uma visão reveladora, mas esperará para contar apenas quando Hélio estiver presente. Enquanto isso, Marino descobrirá que foi encontrado algo no corpo de Ágata. No velório, Hélio e Caio ficarão aflitos por ainda não terem descoberto nada concreto. De repente, Jurecê invadirá a cerimônia e pegará todos desprevenidos com a revelação de um segredo que ninguém sabia. E para piorar, Marino revelará o que foi encontrado no corpo de Ágata, e isso fará o verdadeiro culpado confessar o que fez. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Marino encontrar Ágata sem vida. Caio chega na mesma hora e, ao ver o corpo, ele grita: "Meu pai! Alguma coisa pode ter acontecido com ele!" O rapaz sobe as escadas tão rápido que acaba tropeçando em alguns degraus. Ao chegar no quarto, ele fica aliviado ao ver o seu pai dormindo. Mas não dura muito tempo, pois Antônio não tem reação alguma. Desesperado, Caio tenta acordá-lo, mas não adianta. Caio desce para o andar de baixo e, ofegante, diz: "Chama uma ambulância! Meu pai não está bem!" Ao ver o corpo de Ágata mais uma vez, o rapaz pergunta: "O que você acha que aconteceu com ela?" Marino responde: "Bom, pelo visto, ela recebeu 3 disparos. Quem fez isso, com certeza, não queria ver ela viva." Trêmulo, Caio questiona: "E agora? O que a gente faz?" Marino responde: "Primeiro, certificar se o seu pai está bem. Ele deve estar ainda sob influência das ervas da Ágata. Eu vou levar ela para o IML, para termos algum caminho a seguir na investigação." Não demora muito até que as ambulâncias chegam e levam Antônio e Ágata de lá. Quase no mesmo minuto, Hélio aparece e, desesperado, pergunta: "O que aconteceu? Cadê a minha mãe? O que fizeram com ela?" Respirando fundo, Marino responde: "Calma, você precisa se acalmar. Infelizmente, a sua mãe não resistiu. Ela não está entre nós." Em prantos, Hélio grita: "Não, eu não acredito. Quem poderia ter feito isso com ela?" Marino responde: "Eu vou fazer uma investigação. Você pode ter certeza que eu não vou descansar até que eu descubra quem foi o culpado." Engolindo a seco, Hélio pergunta: "Será que eu posso ver ela?" Momentos depois, Marino leva o rapaz até o IML. Quando ele vê a sua mãe, seu coração começa a bater mais forte, e em prantos, ele garante: "Eu vou descobrir quem fez isso com você. Eu juro, eu vou descobrir. E quem fez isso vai pagar muito caro por isso." Enquanto isso, longe dali, Jurecê tem uma súbita visão. Com a respiração acelerada, ele diz: "O menino que está chorando não devia chorar. Não, ele não devia. Mal sabe ele qual é toda a verdade. Jurecê precisa contar a verdade, antes que seja tarde demais." Não muito tempo depois, Hélio encontra Caio no hospital e pergunta: "Será que eu posso falar com você por um minuto?" Caio retruca: "O que você quer?" Desviando o olhar, Hélio diz:
Eu sei que você deve estar pensando coisas horríveis de mim, mas eu quero que você saiba que eu fui obrigado a fazer a maioria das coisas que eu fiz. Minha mãe implantou na minha cabeça que uma vingança tinha que ser feita. Isso embaralhou tudo o que eu sabia, o que era certo e errado. Quando eu queria sair disso tudo, ela me ameaçou a Petra. Eu não tive escolha. E eu estou profundamente arrependido de ter feito a Petra sofrer, de ter feito vocês sofrerem. Eu vim aqui te pedir perdão. E talvez me aceitar como seu irmão. Respirando fundo, Caio diz: eu sei o que a Agatha era capaz de fazer. Eu sei que ela pode entrar na sua cabeça e embaralhar tudo. Então não te julgo por ter entrado nessa. Os dois se abraçam e reconhecem que os dois foram vítimas de Agatha. Horas depois, os dois entram no quarto de Antônio, que já está acordado. Nervoso, o La Selva pergunta: o que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Eu ouvi barulho de disparos lá em casa. Nervoso, Caio responde: você precisa se acalmar, porque o que eu tenho para te contar não é nada bom. Com os olhos arregalados, Antônio questiona: do que você está falando? Hélio responde: a Agatha. Ela estava te dando uma erva que deixava você cada dia mais fraco. Se você não tivesse sido encontrado, você poderia nem estar mais vivo. Confuso, Antônio comenta: eu não estou entendendo. Caio diz: pai, a Agatha tentou acabar com você, mas foi ela que acabou perdendo a vida. Totalmente em choque, Antônio pergunta: o quê? Você está me dizendo que a Agatha não está mais viva? Cabisbaixo, Hélio responde: sim, é verdade. Antônio sente o chão desaparecer diante de seus pés, e ele fala: saem daqui. Eu preciso ficar sozinho. Caio pergunta: você tem certeza? Você vai ficar bem? Antônio vira sua cabeça e não responde mais nada. Ao sair do quarto, Caio diz: eu preciso ir até a aldeia falar com o Jurecê. Quer vir comigo? Hélio responde: não. Eu preciso ver se o Marino tem alguma novidade. O corpo da minha mãe estava sendo analisado. Talvez eles encontraram alguma coisa. Mais tarde, Caio chega na aldeia e quando Jurecê o vê, diz: que bom que Caio veio até aqui. Eu preciso te contar uma coisa. Surpreso, Caio questiona: me contar? Mas o quê? Jurecê responde: tem muita coisa envolvida no que aconteceu com a Agatha. Coisas do passado dela, que podem mudar o futuro. Jurecê teve uma visão e sabe de tudo agora. Em choque, Caio fala: então me conta, o que você viu? Jurecê responde: não posso falar ainda. O menino Hélio tem que estar presente. E até lá, preciso colocar as ideias no lugar. Enquanto isso, Hélio chega na delegacia e pergunta ao delegado: você tem alguma notícia? Marino responde: eu já ia te ligar. O legista encontrou algo de muito estranho no corpo da sua mãe. Com os olhos arregalados, Hélio questiona: como assim? O que encontraram? Marino responde: infelizmente eu não tenho essa resposta. Ainda está sendo analisado. Provavelmente até amanhã sai o resultado. Nervoso, Hélio pergunta: e agora, o que a gente faz? Marino responde: por hora, o enterro foi liberado, mas a investigação continua. No dia seguinte, se inicia o velório de Agatha. Irene chega acompanhada de Petra. Ao ver o semblante de sua amiga, a veterana pergunta: por que está com essa cara? Não achei que você ficaria nesse estado no enterro da mulher que quase acabou com o seu pai.
Petra responde: Não é isso. É que eu não estou me sentindo muito bem. Eu acho que vou embora. Luigi se aproxima e retruca: Nada disso. Vamos ficar um pouco aqui. Querendo ou não, é o velório da mãe do Caio. Metros dali, Angelina chega junto com Aline e comenta: Eu não acredito que estou no velório da mulher que eu tanto amei. Eu acho que não consigo ficar aqui. Eu estou sentindo. Aline a interrompe e diz: Tristeza, luto. Isso é normal, depois de tantos anos de amizade. Angelina desvia o olhar e fala: Deve ser isso mesmo. Caio chega junto com Hélio e Jonatas, e ao ver o caixão de sua mãe, diz: Não acredito que eu perdi 2 vezes a minha mãe. Isso é muito estranho. Hélio fala: Eu não achei que o fim seria esse. Eu sei que não concordava com as atitudes dela, mas o cemitério é demais. E o pior, a gente não sabe quem foi que fez isso com ela. Jonatas comenta: Pra mim, eu não sinto tanto. Eu nunca tive uma mãe de verdade. Os convidados continuam a chegar, tentando consolar os 3 filhos. De repente, Jurecê entra no local e grita: Eu tenho algo a revelar. A Ágata não era quem ela dizia ser. Em choque, Caio pergunta: Do que o senhor está falando? Jurecê responde: Eu tenho um segredo, muito pior do que os outros. Engolindo a seco, Hélio questiona: Sobre a minha mãe? Mas que segredo? Jurecê responde: Nenhum de vocês 3 é filho dela. Todos no local começam a se entreolhar, mas não conseguem dizer nada. Soltando um riso de nervoso, Jonatas pergunta: O quê? Do que você está falando? Hélio diz: Não, isso não pode ser verdade. Caio fala: Eu nasci dela. Meu pai estava lá. Jurecê responde: A Ágata tinha uma doença, onde todos os filhos nasceram já sem vida. Ela não se conformava de perder o seu patrimônio. Então, ela sempre trocava o seu bebê por algum outro da maternidade. Eu sei, eu vi. Desesperado, Hélio vai até o caixão de Ágata e grita: Eu não acredito que você mentiu a vida toda. Você me tirou de uma família, fez uma mãe sofrer. Você é cruel. Caio e Jonatas ficam atordoados com a notícia e não sabem o que dizer. Nesse momento, Marino aparece e fala: Eu descobri. Eu sei o que aconteceu com a Ágata. Hélio se esquece de sua revolta, olha para trás e pergunta: O que foi? Quem fez isso com ela? Marino responde: Foi encontrado grande quantidade de uma substância no corpo dela. E, na fazenda, tinha essa substância apenas no comprimido que a Petra usava. Todos os olhares se voltam para Petra e, surpresa, Irene pergunta: Foi você, minha filha? Petra começa a chorar e não responde nada. Caio se aproxima e diz: Se foi você, você tem que falar. Fala! Desesperada, Petra grita: Fui eu! Fui eu! Eu estava tão furiosa por ela ter me enganado, por ter feito o Hélio me enganar. Ela queria acabar com o meu pai, acabar comigo. Eu não pensei direito. Eu entrei em crise. Eu peguei os meus comprimidos e coloquei na garrafa que ela sempre bebia. Fui eu. Fui eu. Em choque, Hélio retruca: Mas não foi isso que acabou com ela. Foram os disparos. Quem foi? Quem foi? De repente, uma voz no meio dos convidados responde: Fui eu.
Todos olham em direção à voz e se surpreendem ao ver Angelina. Com os olhos arregalados, Caio pergunta: Você? Como você pôde? Engolindo a seco, Angelina responde: Eu vi quando a Petra colocou a substância na garrafa. Eu tentei intervir, mas a Agatha pegou antes de mim. Ela começou a me maltratar, me humilhar. O ódio começou a subir pelo meu corpo e eu não conseguia mais controlar. Então, entrei na sala do Antônio e peguei a arma dele. Antes de apertar o gatilho, eu achava que estava fazendo aquilo para proteger a Petra. Mas quando ela recebeu os disparos, eu percebi que foi para mim. Aquela mulher que eu tanto amei se transformou na minha maior decepção. Se transformou na minha angústia, na minha dor. Eu tinha que acabar com aquilo, antes que acabasse comigo. Essas palavras fazem com que todos fiquem em silêncio. Caio olha para Angelina com um semblante de pena, misturado com choque. Hélio olha para o caixão de sua mãe e fala: Você, que fez muitos inimigos pelo caminho, apenas conseguiu cavar a sua própria cova. Você acha que a Agatha deveria partir dessa para uma melhor? Ou ela deveria ficar presa para o resto de sua vida? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.